Fala, minha gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Estamos aqui, eu, Marcelo Lucas, minha esposa Deira Lopes, professores da EBD, da Igreja Assembleia de Deus na sede. Lembrando que os links do Instagram da igreja está na descrição. Se você estiver assistindo no nosso canal, também os links para você visitar o Instagram, conhecer mais o trabalho da igreja, estão na descrição. Beleza? É isso aí. Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para um resumo da revista da Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema hoje é o novo homem e sua conduta diante do mundo. Muito bem. Vamos lá, continuando então o estudo sobre Efésios, né? Estamos fazendo nesse último trimestre. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, diz assim, é o texto áureo, o texto base da lição. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nossa verdade aplicada diz assim: nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. E aí, quer continuar a introdução? A introdução fala o seguinte: a ênfase de Paulo agora é sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não são cristãos. A nova vida gerada pela habitação do Espírito Santo deve produzir no cristão um novo comportamento. Excelente. E o primeiro tópico dessa lição diz assim: uma vida nova exige um novo proceder. E aí, Paulo, é importante lembrar, né, que a partir do capítulo 4, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele trabalha a doutrina da salvação, a grandeza do ministério, do chamado que ele recebeu, né, a função ministerial, enfim. A partir do capítulo 4, ele começa a trabalhar questões mais práticas, tá? Da atividade da igreja, da vivência da igreja. E aqui nessa lição é dado uma ênfase no nosso testemunho. E no 1.1 ele diz assim: não andeis mais como andam também os outros. Esse é o título do 1.1, né? Então Paulo ele vai trabalhar o seguinte: olha, você precisa ter um bom testemunho. E eu até destaquei uma frase do comentarista que ele diz assim: para o apóstolo era importante que seus leitores pudessem compreender a diferença que havia entre o que eles foram e o que representavam a partir de suas conversões. Né? Só um reparo aqui, quando ele fala representar, né, é claro que o autor aqui ele está dizendo assim, como cristão, né, ou seja, a sua vida como cristão. Mas é importante que a gente entenda que o testemunho não é uma representação. Você realmente entendeu a necessidade da mudança de vida, e é óbvio, a mudança de vida não acontece como mágica. Né? Então você entendeu isso, você se submete à palavra de Deus, e você vai mudando a sua conduta aos poucos, ou melhor, o Espírito Santo vai mudando a nossa conduta aos poucos, à medida que vamos orando, vamos lendo a Bíblia, vamos tendo contato, vamos participando dos cultos, o Senhor vai trabalhando em nós. Amém? Amém. O 1.2 fala despojando-nos do velho homem. E o comentarista fala o seguinte: o andar de uma nova criatura é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. A nova vida exige que os hábitos da velha natureza sejam retirados e que andemos a cada dia em novidade de vida. Nessa novidade de vida, né, o novo homem, ele tem que andar de acordo com, né, os ensinamentos bíblicos, de acordo com a inspiração do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo ele habita em nós. Então ele vai nos influenciar nessa nova vida. E ele fala despojar, né, deixar para trás este velho homem. Ele vai falar também, ele vai dar um exemplo, eu já vou pular para 1.3, que ele vai dar um exemplo muito interessante, que é revestindo-nos do novo homem. Ele vai dar um exemplo que é o seguinte: se a pessoa, ele fala que a pessoa, quando era criança, ela vestia um tipo de roupa. E quando ele fica adulto, aquela roupa que ele, quando ele tinha 5 anos, não vai servir mais. Então, ele dá esse exemplo porque se nós somos um novo homem, tem que ser uma nova vestimenta, né? Ele fala que se um homem velho, um homem adulto, vestir uma roupa de uma criança de 5 anos, ele vai ficar ridículo. E nós, como cristãos, né, nós não podemos vestir aquelas vestes
de um morto, né? Como nós andávamos mortos em delitos e em pecados, as vestimentas daquele homem morto não nos servem mais. Então nós devemos revestindo-nos do novo homem, que é o 1.3. Né? Todas aquelas é, as atitudes do velho homem, né? O mau comportamento. Ele fala das pessoas, das mentes pagãs, né? Do povo ali de Éfeso, né? Eles conheciam aquelas atitudes anteriores, mas eles não deveriam mais comportar daquela maneira, porque agora é um novo homem, além de comportar, né, de uma maneira sã, de uma maneira conduzida pelo Senhor e pelo Espírito Santo, eles devem dar exemplo para as pessoas que ainda não são, né, entender o que é esse evangelho, né, essa nova atitude, esse novo homem. Excelente. E aí, seguindo nessa mesma linha, no segundo tópico, né, o segundo título, o novo homem, uma nova forma de vida. Na verdade, novo homem, nova forma de vida. Né? Um aqui eu que acrescentei. Mas assim, aqui ele vai continuar falando sobre isso, né? Ou seja, esse revestir de novo homem não é só uma aparência, né? É realmente uma nova vivência, uma nova maneira de viver, né? Paulo ele fala isso aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Né? A vida que agora vivo, não vivo na a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, viver a fé, viver a vida cristã é uma forma de vida. E ele já começa falando no 2.1 que devemos abandonar uma vida mentirosa. Eu acho interessante o comentário, olha só, a palavra grega usada para mentira é pseudo, que pode representar qualquer tipo de desonestidade ou falsidade proferida ou vivida. Ou seja, a mentira não é só o que a gente fala, mas é o que a gente vive. Então, se eu falo algo e faço de outra maneira, ou mesmo se eu tenho atitudes que levam o meu irmão, levam pessoas que não são cristãs a desconfiarem da fé e tal, tá tudo aqui. E ele termina o comentário dizendo assim: o motivo pelo qual devemos viver em verdade é que, sendo membros do corpo de Cristo, não podemos edificá-lo sem a verdade. E é interessante, quem acompanha aqui o meu trabalho, né, no meu canal pessoal, quem está assistindo na igreja, tem os links aí se quiser ir lá olhar. Eu fiz um comentário sobre o Sermão do Monte. Né, e o Sermão do Monte fala de não jurarmos. Quando ele fala não jurarmos, quando Cristo ensina que não devemos jurar, é porque a palavra do crente, está lá no Mateus capítulo 5, tá, gente? É que a palavra do crente não pode ser dúbia. Então, se eu uso a expressão não, eu juro que é assim, significa que outras falas suas não são confiáveis. Se aquela fala que você quer dar credibilidade, você tem que jurar, você tem que prometer, você tem que fazer qualquer coisa, significa que a outra fala sua não é confiável. Ou seja, o cristão ele tem uma fala só e toda fala do cristão é confiável. É sim, Né? sim, não, não. Exatamente, é sim, sim e não, não. E eu achei interessante que todo esse tópico 2 aqui vai ter uma relação com os ensinos de Cristo no Sermão do Monte. Né? Se quiser seguir o 2.2, vai lá. 2.2. Podemos nos irar, mas não devemos pecar. Ele fala assim, comentarista: como concordam os mais laureados comentaristas do Novo Testamento, existe um tipo de ira permitida. A Bíblia fala que nós podemos irar, né? É natural do ser humano irar-se, mas não pecar. Não aproveitar que está irado, né? E cometer algum tipo de pecado, extrapolar, porque é normal do ser humano, a gente vai se irritar em algumas situações, né? Mas nós devemos aí fazer, né? Nós devemos ter o fruto do Espírito, né, nessa hora para que nós podemos ponderar. Porque se nós continuarmos irados, né, extrapolar ali naquela situação de ira, nós iremos pecar. Então a Bíblia fala para podemos irar, porque somos humanos, mas não pecar. E o comentarista fala aqui que o grande problema aqui não é irar-se, é permitir que esse sentimento nos domine, né? Que venhamos a dar ocasião ao inimigo, porque ele vai aproveitar disso. Né? Ele está aí atento. A Bíblia fala que ele está ao derredor, né? Buscando quem possa tragar. Então ele está atento. Se a gente der uma brecha, uma abertura que seja, ele vai aproveitar. Ele não é como, né, o Espírito Santo, que se nós não quisermos, né, o Espírito Santo na nossa vida, nós não teremos, mas ele não, ele aproveita qualquer brecha que nós possamos dar para entrar. E aí, se ele conseguir entrar nessa brechinha, ele vai conseguir lugar e fazer morada, né? Então, nós
precisamos, né, ficar atento a essa palavra do Senhor, que irá é uma coisa do ser humano, mas nós não devemos deixar que essa ira vá além e que nós venhamos pecar e dar lugar ao inimigo. A ira ela é um afeto, né? Então, ela realmente ela aparece, ela surge, né? É um sentimento. A gente não pode fomentar. Inclusive também no Sermão do Monte, quando Cristo ensina sobre o homicídio, ele fala que a irar contra seu irmão sem motivo também é homicídio. Por quê? Porque o homicídio, na verdade, ele é o resultado de uma ira não controlada, né? A pessoa vai criando essa raiva, essa ira, e a violência vai se escalonando até chegar ao homicídio, né? Então, Jesus ensina sobre isso, né? Quem tiver interesse pode ir lá no meu canal, que lá tem, se não estiver assistindo no canal pessoal, estiver assistindo na igreja, lá tem um comentário sobre homicídio, sobre a questão do juramento, tem tudo lá. Tá tudo lá. E aí, o 2.3 é o que ela já falou sobre dar lugar ao diabo. Mas eu queria lançar uma questão aqui, o seguinte. Será que o diabo consegue dominar a vida do salvo? É óbvio, assim, algo que não se discute é a influência. Né? Quando Pedro, por exemplo, fala para Jesus não ir a Jerusalém, fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, ali ele está falando sob influência de uma crença que Cristo atribui a Satanás de que o ser humano tem controle sobre tudo. Né? Ou seja, o que eu sempre falo nas aulas de escola bíblica é que quando a gente age contrário à palavra de Deus, já é influência de Satanás. Agora, ao salvo, será que Satanás tem todo o domínio sobre o salvo? Né? É uma pergunta, se quiser comentar, fica à vontade. Tá? Mas é uma pergunta, né? Ou seja, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, eu entendo que é mais provável que a pessoa que tem a vida entregue ao pecado é que Satanás vai dominar. Tá? Então, em alguns momentos, você pode, por falta de discernimento, agir de maneira contrária à palavra. E aí sim você vai estar dando lugar ali a uma influência maligna. Ele aproveita, né? Ele não é igual mas assim, ele aproveita a oportunidade. Agora, entrar e dominar é só se você se entregar ao pecado. Né? Porque tropeçar, a gente tropeça o tempo inteiro. Né? Mas enquanto você se submete ao Espírito Santo, o adversário não vai ter domínio. Pedro foi assim. Pedro negou 3 vezes, mas ouviu o cantar do galo, ouviu o chamar do Espírito Santo e se arrependeu. Agora Judas não. Judas abraçou o pecado, ele entregou Jesus, ele abriu mão da presença de Jesus, ele abriu mão do ensino de Jesus. Aí sim, Satanás o tomou ali, né? O filho da perdição. Né? Agora, os deslizes acontecem, não necessariamente Satanás vai dominar a sua vida. Enquanto você se mantém submisso ao Espírito Santo, vem o arrependimento, vem o discernimento, e o Senhor perdoa e continua te conduzindo na presença dele. Amém? Amém. 3. Os cuidados com a nova vida. Neste ponto, aprendemos acerca de alguns cuidados especiais que devemos ter em nossa caminhada cristã, para que afastemos de nosso caminho atitudes e ações desagradáveis. O 3.1 fala o seguinte, que não entristecer o Espírito Santo. Essa expressão, o comentarista fala o seguinte, que o Paulo deseja imprimir nessa mente que fora de Deus não podemos ser salvos, né? Que somente em Deus, através de Jesus Cristo, que nós podemos ser salvos. Não há nenhuma outra opção para a nossa salvação. E que nós não possamos entristecer o Espírito Santo, porque ele mora em nós, né? E se nós, como comentamos anteriormente, dermos lugar ao diabo, nós estaremos entristecendo ele. Ele vai ficando, né? Ele vai se retirando. O inimigo vai tomando lugar, né? Na nossa vida, e o Espírito Santo vai se retirando, porque não tem lugar mais para ele. Nós estaremos entristecendo ele e nos afastando cada vez mais de Deus, né? Exatamente. Eu acho interessante o comentário que ele faz aqui. Tudo aquilo que existe de bom em nossa vida tem sua origem na pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Né? Ou seja, quando a gente se afasta de Deus, a gente entristece o Espírito Santo. Quando a gente se afasta de tudo de bom que ele produz em nós. Né? Isso também é um tapa na nossa vaidade. Né? Uhum. Ou seja, se a gente prega, se a gente canta, se a gente adora, tudo é moção do Espírito. Né? Não provém de mim mesmo. Nós mesmos. Por nós mesmos nós não iríamos fazer nada disso. Né? Exatamente. Amém? Seguimos? 3.2. Removendo de si as manifestações pecaminosas. Isso aqui é espinhoso, né? O interessante é que, olha só, o comentário diz assim, a expressão sejam tiradas de vós é, no grego, um imperativo,
que requer uma ação única e decisiva para que o Espírito Santo não seja entristecido. Ou seja, uma decisão concreta deve ser tomada para que todos esses pecados sejam tirados de nossas vidas. Isso aqui, gente, é muito importante. Porque muita gente se diz cristã. Muita gente se diz, não, eu entreguei minha vida a Deus. Aí você vai ver, é uma pessoa que só dá a boca para fora. Quando ele usa essa expressão que o comentarista da revista, né, usa essa expressão decisão concreta, é uma decisão que realmente se vê num esforço de mudança de vida, né? É claro que a mudança de atitude que eu estou falando aqui depende de uma mudança na mente, de uma mudança nas emoções, como a gente sempre fala, né? A ação do Espírito Santo, a fé verdadeira, ela move, ela muda a sua mente, as suas emoções e as suas atitudes. Então a mudança de atitude é o resultado da mudança da mente e das emoções, ou seja, uma mudança interna que se reflete no exterior, né? E essa mudança vem exatamente com se maravilhar com a ação do Espírito Santo, com se maravilhar com a grandeza de Deus e falar assim, não, eu preciso que a minha vida agora seja moldada por Ele. Aí essa decisão concreta vai começar a refletir numa mudança de comportamento. Eu odeio acordar cedo, eu passo a acordar cedo para ir para a escola bíblica. Eu não gosto de orar, eu passo a orar. Eu não gosto de ler a Bíblia, eu passo a ler a Bíblia. Ainda que comece pelos Salmos, que é mais poético, começa pelo Novo Testamento, depois vou para livros mais complicados de ler. Né? Então é esse tipo de mudança. E claro, isso aí vai refletir na mudança do comportamento em casa, com a esposa, com a mãe, com os filhos, enfim. E aos poucos isso vai mudando. Mas é necessária essa decisão. Essa expressão dele, decisão concreta, eu achei interessante. É uma decisão firme, uma decisão realmente. Eu quero me submeter a Deus, eu quero me submeter ao que a Escritura diz, com toda a minha limitação, com toda a minha dificuldade, eu vou buscar aprender cada vez mais qual que é a vontade de Deus, qual que é o ensino nas Escrituras. Essa é a decisão verdadeira. E aí você vê pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm compromisso com o que a Bíblia diz, não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso em aprender o que a palavra diz. Né? E sempre a gente fala em compromisso com a igreja, a pessoa pensa, compromisso é obedecer o pastor, não sei o quê. Gente, não é nada disso, não é obedecer a uma instituição, não é nada disso. É o compromisso com aprender a palavra de Deus junto com seus irmãos. Já falei e repito, eu dou mais satisfação para outros irmãos do que para o meu próprio pastor. Né? Por quê? Porque são os irmãos que estão me ensinando, que eu dependo do trabalho deles, que eles dependem do meu trabalho na igreja, essas coisas. Eu falei essa semana no seminário que eu dou mais satisfação para os alunos do seminário do que para o próprio diretor do seminário. Né? Então, assim, é isso. É se submeter uns aos outros e querer aprender do Senhor. Quando a gente fala de compromisso com a igreja, é isso. Tá bom? Se a pessoa estiver realmente rendida aos pés do Senhor, se ela realmente entendeu a salvação na vida dela, isso é muito natural, né? Ela vai fazer isso de maneira natural, não vai ser nada cansativo, nada exaustivo para ela, vai ser um prazer, né? Servir os irmãos e adorar a Deus. É uma consequência da ação de Deus. Né? 3.3 Benignos uns para com os outros. Ele fala assim, aqui temos a cortesia cristã. Isso nos fala de um afeto profundo e maduro. Ele vai falar aqui que nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo fazendo morada em nós com certeza teremos as características, né? As características de um cristão, a característica daquele que tem o fruto do Espírito, elas vão ser vistas, né? Elas vão ser efetivas na vida daquele cristão. Ele fala assim também que misericórdia, ele fala todos nós conhecemos cristãos com esse caráter, que expressam seus sentimentos com seus gestos e demonstrações de afetos, né? Então, isso vai exalar na vida do cristão, né? Ele vai ser natural na vida dele, porque o tema fala que nós devemos ser benignos uns para com os outros. Então, ele fala misericórdia, ser misericordioso, bondoso, útil, amoroso, gentil. Isso tem que ser normal na vida do cristão, né? Não tem que ser uma coisa forçada. Né? Se o Espírito Santo mora nele, se o Espírito Santo está ali na vida dele, isso é natural. São as características do fruto do Espírito que vão servir para um bom convívio, né, dos cristãos. Exatamente. Eu até diria assim, também esse comentário está lá na questão do Sermão do Monte, tá, gente? No meu canal pessoal. Isso aqui é um reflexo do amor de Deus, né? À medida que eu vou percebendo o amor de Deus, percebendo como Ele é amoroso comigo,
eu vou refletir isso, né? É quando Cristo fala sobre o amor ao próximo, sobre não se vingar, enfim, né? Tá lá no Sermão do Monte, eu comento exatamente isso, né? Sobre o perdão, né? Então você vai perdoando, você vai amando à medida que você se sente amado e percebe o quanto Deus é zeloso, o quanto Deus te perdoou. Então você vai refletindo isso ao seu próximo, né? Amém? Amém. Conclusão? Conclusão. Nosso discurso nada vale diante de um comportamento avesso. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos. A nova vida requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Muito bem. Então que possamos cada dia viver mais a palavra de Deus, viver a fé, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Mais uma Amém. vez, lembrando, tem link na descrição, dá uma olhada, visita o Instagram da igreja, segue a igreja lá, né? Tem os nossos links pessoais aí, está tudo à sua disposição. Ficamos à disposição de todos, que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Deus abençoe.